Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Horizonte. E hoje o tema é pra lá de especial. Nós vamos falar de autoconhecimento nas empresas e ferramentas que podem ser utilizadas de forma muito democrática, muito rápida, que vão resolver muitos dos problemas que você pode ter na sua empresa de comunicação, enfim. E para falar desse tema, eu vou receber aqui hoje a Mayra Minelli. A Mayra é psicanalista, consteladora sistêmica, advogada e especialista em desenvolvimento humano. Ela tem uma atuação muito completa, unindo olhar técnico, emocional e espiritual. E hoje ela vai mostrar que o autoconhecimento é a base para uma empresa saudável e próspera. Nós vamos falar de ferramentas que ela usa, que são DISC, Enneagrama, teste de linguagens de valorização, âncoras de carreira e de forças pessoais que podem transformar o desempenho das suas equipes e o seu próprio desempenho, melhorando os resultados e principalmente a qualidade de vida no trabalho. Mayra, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de estar falando desse tema tão importante sobre o autoconhecimento. Que nós amamos, né? Nós duas amamos, Nós duas amamos. E a gente está podendo trazer essa consciência para as pessoas do quanto que é importante se conhecer, né? Isso mesmo. A gente fala, até pouco tempo atrás, não se falava em autoconhecimento, essas coisas dentro de empresa, era mais para a vida pessoal. Hoje em dia, isso está sendo levado para dentro das empresas. Como que você está atuando? Como que você faz? Fala das suas ferramentas. Essa questão do autoconhecimento é uma questão que está se desenvolvendo. Depois da pandemia, isso começou a ser mais falado ainda, né? Sim. E a gente está indo para esse lugar de olhar para a importância desse autoconhecimento, que antes era uma coisa, tinha muito essa questão do paradigma da loucura, né? De que terapia, de que autoconhecimento era só para doido. Coisa para gente doida, mas a gente está ali evoluindo nesse sentido e a gente vem, né, a partir da pandemia isso ficou mais evidente ainda, a gente vem olhando mais para essa questão do autoconhecimento, para essa questão do autoconhecimento dentro das empresas, porque a gente não separa a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, sim, tinha essa separação. É o mesmo indivíduo, né? Mas a gente é o mesmo indivíduo em todos os lugares. Então, a minha vida pessoal ela vai refletir na minha vida profissional e a minha vida profissional também reflete na minha vida pessoal. Então, levar isso para dentro das empresas, levar esse processo das pessoas se autoconhecerem, de saberem melhor quem elas são, melhora muito, né? A vida reflete em todas as áreas, pessoal, profissional, e isso é uma coisa que está ganhando mais visibilidade, as pessoas estão começando, ainda é um processo que a gente precisa ainda tomar muita consciência, mas está melhorando essa questão das pessoas entenderem a importância de se autoconhecer. Vai virar lei, inclusive, né, com a NR1. Mas quais os sinais que você observa, você trabalha bastante com empresas, né? Que você observa nas empresas, são sinais de que existe a necessidade de levar autoconhecimento para o empresário, que tem que começar de cima, né? Uhum. E para os colaboradores, para a equipe como um todo. O que é importante entender é conhecer as habilidades das pessoas e também os pontos de melhoria. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa está ali numa função, ela está num cargo que não é a melhor habilidade para ela estar desenvolvendo ali. E aí a gente, através... Pelas suas capacidades naturais, né? Isso, pela essência dela, pelo perfil comportamental dela ali, a gente vai entendendo melhor as habilidades dela, os pontos de melhoria, e a gente vai fazendo essa reestruturação, porque às vezes, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa trabalhar nas nossas habilidades, e às vezes a gente é muito exigido nas nossas inabilidades. E isso faz o ser humano ali dentro do contexto profissional, dentro da empresa que ele está ali inserido, isso faz muitas vezes ele adoecer, porque está se exigindo dele uma coisa que não é natural. E que é muito mais difícil ele desenvolver algo que não é natural dele, né? Enquanto que seria muito mais fácil trabalhar uma habilidade que ele já tem. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes a gente quer que um passarinho nade. Isso não tem. A natureza já fala para nós, né?
Então, e aí, através desse processo de conhecer o perfil, de trabalhar essas ferramentas de autoconhecimento, a gente vai colocar o passarinho para voar, o peixe para nadar, e a gente vai conseguir ter uma performance ali muito mais equilibrada e muito mais adequada ali para cada perfil de cada colaborador. Então, a gente vai entendendo isso e a gente vai conseguindo extrair aquela habilidade na melhor função possível, e isso vai ficar leve para a pessoa, porque ela vai estar ali trabalhando na habilidade dela, vai melhorar muito a performance e vai melhorar todo o ambiente, o contexto ali da empresa. Melhora o relacionamento, a comunicação com todo mundo. A gente percebe que hoje o autoconhecimento não é mais luxo, de forma alguma, né? O autoconhecimento, eu sempre falo, o autoconhecimento deveria vir junto com a cesta básica. Recebe a cesta básica e 2 tickets, no mínimo, de sessão de terapia por mês, no mínimo isso. Vamos falar das terapias, vamos para a prática. Vamos começar com o DISC. O que é o DISC e como que a gente trabalha isso? O DISC ele é um teste de análise de perfil comportamental, onde eu sempre falo que o DISC é uma primeira camada ali de autoconhecimento. Então, a gente vai começar, ele não define a gente, mas ele consegue começar a nortear a gente para onde a gente precisa caminhar ali. Então, ele é um teste que ele vai analisar o perfil comportamental do colaborador ali dentro da empresa para a gente fazer e do líder também, né? Que é bastante importante começar pelo líder, né? O que eu sempre pelo trago, empresário, né? Pelo empresário, que a empresa ela é a cara do dono. Então, apesar de muitos não acharem isso, mas a gente fazendo a observação é muito isso, concordo totalmente. Que é a questão da autorresponsabilidade ali dentro, né? Se a minha empresa está indo de uma forma ali que não está me agradando, eu preciso olhar primeiro para as minhas ações, né? Para mim. E entender qual que é a minha autorresponsabilidade nisso não estar funcionando. E o processo de autoconhecimento, as ferramentas, trazem muito isso, essa autorresponsabilidade. E quanto mais autorresponsável a gente melhor são os nossos resultados, porque as coisas começam a depender da gente e não mais do outro. E aí a gente começa a sair desse lugar de olhar muito para o externo, que é o que muitos empresários, muitas pessoas fazem. Então, e criticar, né, o que está acontecendo, o governo, o colaborador, enfim. Não que às vezes essas coisas não possam interferir, mas normalmente não são a causa do maior problema ali. Sim, e aí você começa a trazer esse olhar para dentro. O que tem em mim que está fazendo experimentar determinada situação aqui dentro da minha empresa, que eu preciso melhorar em mim, que isso vai refletir ali em todo o contexto, em todo o ambiente. Então, a gente trabalha muito essa questão da autorresponsabilidade dentro desse contexto de autoconhecimento. Então, se conhecer vai muito para esse lugar de autorresponsabilidade. Por isso que muitas pessoas acabam fugindo desse processo de autoconhecimento. Porque a partir do momento que você toma consciência, você continua fazendo aquilo por uma livre escolha. Depois que vê, não desvê mais, né? Isso. Aí ter que tomar as atitudes, ter que fazer o que tem que ser feito dentro da gente, que é a parte mais difícil, né? Criticar é muito fácil, falar do outro é muito fácil. Olhar para a gente é a parte mais complicada. Eu passei por esse processo, eu sei bem o que é isso. Eu acredito que todos nós passamos por esse processo e a gente, né, vai se conhecendo, vai tomando consciência, vai amadurecendo e vai entendendo que é sobre nós em primeiro lugar. E aí, a partir desse momento, a gente começa a conseguir mudar de fato a vida. Enquanto a gente não entende a nossa autorresponsabilidade, a nossa vida dificilmente vai caminhar ali para um lugar de mudança. Mas quando a gente começa a se autorresponsabilizar, a gente vai conseguindo entender que a gente tem esse poder de transformar tudo a partir dessa das mudança. Nossas ações, né? As pessoas sempre falam assim, eu quero mudar o mundo. Eu falo, eu também quero mudar o mundo, mas o meu mundo interior em primeiro lugar. Porque se eu mudar o meu mundo, você mudar o seu mundo interior, e cada um for fazendo esse processo de mudança, a gente vai ter uma transformação no mundo, porque a mudança ela não é coletiva, ela é individual em primeiro lugar. A guerra pode começar em mim, mas a paz também, né? Também. É assim. Eu vejo o DISC como uma ferramenta muito prática para empresas. Eu acho muito prático, muito legal. Você usa também testes de linguagem de valorização.
acho eles também espetáculo. Me fala sobre esse teste de linguagem de valorização. O que a gente precisa entender? Como que a gente comunica o valor para aquele colaborador, né? E como que a gente também, o líder também ali se sente valorizado e como que ele comunica a valorização dele. Então, a gente entender a linguagem de valorização do outro faz a gente ser muito mais assertivo, porque as empresas, às vezes, vão muito para esse lugar de recompensa financeira e acreditando que isso vai ser o único ponto que vai fazer aquele colaborador se sentir valorizado, mas vai muito além disso. Então, a gente começa a compreender como aquele funcionário se sente valorizado e a gente começa a se comunicar com ele da forma que ele entende que ele está sendo valorizado. E a gente busca essa valorização. Então, quanto mais valorizado ele é ali dentro do ambiente empresarial, mais da ele forma vai... como ele reconhece, Da né? forma como ele reconhece, mais ele vai produzir melhor, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai trabalhar ali sendo alimentado naquela linguagem de valorização dele. Então, isso é muito importante da gente entender para a gente fazer esse reconhecimento e essa valorização de uma forma que seja assertiva ali. E a gente leva isso também, a gente fazendo esse teste, a gente também consegue levar isso para a vida pessoal dele. Ele também pode levar isso ali para dentro da vida pessoal dele, e isso vai refletir vai também. expandindo, né? Vai expandindo cada vez mais. Você faz também âncoras de carreira e forças pessoais, que também são testes também. É feito como um teste. São A pessoa testes. responde perguntas. Sim. Todos esses que você falou, diz que esse âncoras, todas as pessoas respondem perguntas e a partir dessas respostas que Sim. se determina um A gente resultado. tem uma plataforma, um sistema onde a gente envia esses testes, a pessoa responde, né, a plataforma calcula todos os resultados e dá assim um teste muito assertivo. Então tem todos os percentuais, todos os pontos de melhoria ali que precisa, esse de âncora de carreira. A gente vai entendendo o que são as âncoras que fazem a pessoa se fixar ali naquele ambiente, ela querer estar trabalhando naquele ambiente, o que motiva ela dentro daquele ambiente. Então, a gente vai conseguindo entender ali quais são as âncoras de carreira para a gente conseguir dar para aquele funcionário desafios em um ambiente que vai fazer ele querer estar ali, se fixar ali e se ancorar ali, né? Então, a âncora de carreira é isso. O que o empresário às vezes ignora é que o funcionário é o cliente interno. Então, da mesma forma que se busca um cliente que com um determinado perfil, o colaborador também tem que ser buscado de acordo com o perfil da empresa, com o perfil de produto, porque muitas vezes busca um indivíduo assim que não se conecta exatamente com o tipo da empresa, né? Com o perfil da empresa. Exatamente, por isso que a gente faz o teste do DISC, para a gente entender o perfil comportamental e para saber se aquele perfil comportamental daquele colaborador é o melhor para aquela vaga, para aquela função que tem ali disponível naquela empresa. Então, a gente vai conseguindo entender isso, porque é o que a gente falou. Eu preciso saber, eu preciso de um passarinho, então vou precisar contratar um passarinho. Aí eu vou contratar ali alguém que não tem aquela habilidade, vai me causar ali, às vezes, uma demanda, um gasto ali depois, porque o que acontece muito aqui no Brasil? A gente precisa entender isso. Brasileiro tem dificuldade de fazer demissão, de demitir. Então, conversas difíceis, né? As conversas Todo mundo é muito legalzão. Então, qual que é o melhor horário para fazer, o melhor tempo para fazer isso? É na contratação. Então, quanto mais assertiva for a sua contratação... Demorar para contratar e se tiver que demitir, que seja rápido. Então, quanto mais assertiva for a sua contratação, menos custo, menos demanda de tempo, menos demanda de energia você vai ter ali dentro do contexto. Então, quando a gente trabalha muito também o teste do DISC nesse processo de contratação, porque daí a gente consegue avaliar bem se aquele funcionário, as habilidades dele ali são compatíveis com aquela função que a empresa está procurando. Porque, por exemplo, a gente tem 4 perfis comportamentais. O influente, que ele é comunicativo, que ele é expansivo, que ele é uma pessoa que ele tem facilidade de socializar. Então, ele é uma... Isso é natural do indivíduo, Isso né? é natural, isso que as é da pessoas essência. Precisam entender. Que, às vezes, aquele cara que é falante, que a pessoa que fala menos e fica criticando o falante, é o jeito dele ser, é apenas o jeito dele ser. Sim, né? é a essência dele ali. A essência dele.
Aí a gente tem o influente, então, que vai para esse perfil muito expansivo, então é um perfil voltado para pessoas, comunicativo, que gosta de pessoas. Aí eu vou pegar uma pessoa dessa e vou colocar ela ali para fazer um trabalho interno, que tem uma rotina rígida, que tem que fazer planilha, que tem que fazer organização. Gente, não vai funcionar. Vai dar problema, porque você está querendo... Não vai ter a mesma produtividade. Você vai querer que um passarinho nade, o passarinho não vai nadar, e aí você vai começar a se desgastar, ele também vai começar a se desgastar, ele começa a ir, às vezes, ter problemas ali de saúde, ele começa a apresentar atestado, ele começa a ir para um lugar ali que vai trazendo várias consequências negativas dentro da empresa. E a gente vai entendendo isso. E aí tem os outros perfis, né? Tem o estável, que é aquela pessoa mais Tem tranquila. O perfil que gosta da planilha, tem o perfil que gosta da venda, e tem aquele um que é do mais burocrático. Então, para cada função, tem um indivíduo, né, por aí que vai desempenhar essa função da melhor maneira possível, com as suas habilidades naturais, né? Esse progresso, isso tudo que está acontecendo de levar autoconhecimento para as empresas, eu vejo assim como extremamente positivo. É algo que eu espero que não tenha volta, muito pelo contrário, que se expanda cada vez mais, porque trabalhar, a gente precisa trabalhar mesmo. E trabalhar, produzir, eu acho ótimo, excelente. E produzir num lugar que a gente se sente bem, trabalhar em um lugar que a gente se sente bem, valorizado, fazendo aquilo que está na nossa essência, é perfeito, é o cenário perfeito. É o que a alma da gente busca, né? É o que nós buscamos. É o que nós buscamos. E isso reduz conflito de uma forma geral, né? Sim, é até aquilo que você falou. Eu começo a entender o outro. Porque a pessoa que... ela de julgar, a gente para de julgar. Quando a gente entende o DISC, quando, apesar de serem 4 perfis, mas quando nas empresas, né, que a pessoa vai entendendo que aquele é o falante, que aquele é o mais... aquele que é muito certinho, que às vezes o falante, né, que é o influente, critica aquele que é muito certinho, ele é necessário na função dele, né? Então, isso clareia tanto para as pessoas que eu acho muito bonito de ver. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu fiz um atendimento, que a gente fez a análise ali, né, dos perfis. Eles tinham cerca de 40 colaboradores ali. E tinha uma pessoa que era analítica, trabalhando junto com uma influente ali. Então, elas trabalhavam lado a lado ali. O que acontecia? Dava muito conflito, porque a analítica queria se concentrar ali, e a influente queria conversar. Não queria. E aí, não parava de falar. Exatamente. E aí, fazendo esse trabalho dentro da empresa, a gente, né, eles tiveram essa tomada de consciência, e aí foi feita uma reestruturação. O que foi feito? Vamos separá-las. Então, vamos colocar pessoas com perfis mais parecidos aqui, para não gerar... Gente, e foi uma coisa assim, foi só um ajuste mesmo de pessoas ali, foi uma coisa que deu uma diferença. Eu acho que deve incrível. Baixar um alívio, assim, porque... Para os dois. Para todo mundo, porque não tem mais esse conflito, não tem mais esse querer que a outra fique quieta, querer que a outra conversa. Exatamente. Está todo mundo sintonizado. Quando as pessoas estão sintonizadas, cada uma na sua essência... Eu acho que deve baixar o download da paz, assim, numa empresa, assim. Ai, que alívio. Exatamente. E aí parecia que era implicância uma com a outra. Sim. Não é implicância, crítica, é só um perfil comportamental muito oposto ali, que se ficar muito próximo, começa a gerar um atrito ali dentro. E aí a gente faz um ajuste mínimo. Ali, que faz toda a diferença ali dentro do contexto. Então, são coisas assim... que as pessoas não acreditam. Nossa, era só isso. Era só isso. Que precisava, só que precisa dessa ferramenta, desse conhecimento, para você entender esse ajuste que você precisa fazer. Não dá para fazer de forma aleatória. Não, né? Precisa de uma pessoa ali que vai fazer essa análise ali, vai compreender isso. Que vai fazer de forma correta, né? Sim. De forma, cada um no seu quadrado mesmo, né? Exatamente. Mayra, agora está, a partir do ano que vem, já era para ter sido implantada esse ano, a NR1, né, que fala agora que tem uma nova redação e fala sobre os riscos psicossociais. Antes ela falava somente de problemas físicos, né, que poderiam acontecer, agora os psicossociais também. Como que a gente vai conectar a saúde emocional com a NR1? Como que vai ser esse trabalho agora, a partir do ano que vem?
As empresas para as empresas. as empresas precisam começar a implementar agora políticas de saúde emocional dentro das empresas ali, né? Então, levar essas ferramentas de autoconhecimento, levar essas ferramentas que fazem a pessoa entender um pouco melhor dela. Então, como que isso pode ser feito, né? Pode ser feito através de palestras, através de workshops, através de convênios terapêuticos ali com as empresas, através dos testes mesmo do DISC, esses testes que a gente tem, que isso vai levando para a pessoa um autoconhecimento, vai fazendo ela se compreender melhor, se conhecer melhor, e isso vai fazendo bem para a saúde emocional dela, porque ela começa a se entender, ela começa a entender o outro, ela começa a não levar tudo para o lado pessoal, então ela consegue fazer esse filtro, ela consegue ter mais maturidade, ela consegue ter mais consciência, e isso vai impactando diretamente ali na saúde emocional dela. Então, a gente vai começando a ter um progresso e um benefício ali para a pessoa e para a empresa muito grande. Eu vejo que o autoconhecimento, a saúde emocional e mental podem também reduzir os riscos físicos. Sim. Porque se a pessoa está bem emocionalmente, ela está atenta no que ela está fazendo, mesmo que ela faça um serviço operacional que precise de escada, que precise dos equipamentos todos, se ela estiver bem emocionalmente, ela vai ter um rendimento muito melhor, podendo, com certeza, evitar problemas físicos. O que eu acredito muito? Que os problemas físicos, eles são reflexo de questões emocionais, primeiramente. Então, quando a gente vai trabalhando essa parte emocional, que a pessoa vai ficando equilibrada emocionalmente, isso vai refletindo diretamente na saúde física dela. A doença acontece primeiro no emocional, depois que ela vai para o físico, que né? é a questão da psicossomática ali. Então, ela vai somatizando aquilo ali, né, as emoções, e isso vai desencadear ali num processo de adoecimento físico. Mas o adoecimento físico, ele é a última etapa ali, ele não começou ali no físico, ele foi começando anteriormente nessa questão emocional aí, que desencadeou esse agora sintoma. Que as pessoas acho que estão prestando atenção nisso, né? Que está se desenvolvendo aí a psicossomática e tais órgãos por conta dessas e daquelas emoções. Então, eu acredito que a partir de agora, a partir desse movimento, dessa exigência, que tornou exigência, né, vai a partir do ano que vem, muita coisa vai melhorar nas empresas. Eu vejo isso como um progresso muito grande. Com certeza. Vai ir para um lugar aí, eu sempre falo que o que trouxe as empresas até aqui não é a mesma coisa que vai levar as empresas daqui para frente. Então, a gente precisa investir nessa parte do capital humano, que é o capital mais valioso que a gente tem dentro das empresas. Às vezes isso é subestimado ali, a gente investe, às vezes, em muitas ferramentas ali, e eu acredito, né? A inteligência artificial está aí e tal, para ajudar, mas ainda vai precisar nós vamos precisar de pessoas ainda por muito tempo. A gente vai precisar de pessoas e a gente precisa aprimorar essas pessoas, é uma lapidação ali mesmo, as empresas lapidarem, porque às vezes chega um funcionário ali que é um diamante bruto, e às vezes você desperdiça aquilo porque talento que é desperdiçado, um talento que ele só precisa, às vezes, ali de uma lapidação, e a gente consegue fazer essa lapidação através, né, dessas ferramentas, através desse processo de autoconhecimento, e aí você tem uma joia rara ali só que precisa desse investimento. É que às vezes a gente quer tudo pronto, e é muito difícil achar as coisas prontas. E não é um investimento caro. Eu vejo assim, pelo bem que traz para uma empresa, não é um investimento caro e nem demorado. Exatamente. A aplicação disso, né? Sim. Tanto a aplicação desses testes, que nós não falamos do Enneagrama. O Enneagrama também é uma outra ferramenta espetacular de autoconhecimento também. E isso tudo aplicado depois... Hoje as empresas têm especialistas de RH, tem pessoas muito capacitadas. E ter essas ferramentas todas à disposição e os indivíduos dessa empresa fazendo todo o dever de casa é outro nível de empresa. Eu convivo com algumas empresas, faço eventos em algumas empresas, e a gente percebe. A empresa onde as pessoas passaram por esse processo é outro nível de comunicação, é outra forma. E você faz todo esse trabalho nas empresas. Dá mais algum exemplo de transformação que você aplicou esses
A gente aplica, né, esses testes nas empresas e a gente começa a trazer para a pessoa ali a consciência. A pessoa começa a se conhecer, a pessoa não se conhece. A primeira pergunta que eu faço dentro das empresas é: quem é você? E as pessoas não sabem responder quem elas são. Elas falam o nome delas, o que elas fazem, A função. se ela é mãe, se ela é pai, quantos filhos ela tem, a formação dela, mas ela não sabe se definir. Ela não sabe Em dizer essência, né? quem ela é na essência dela. Ela não sabe dizer o que ela quer, quais são as habilidades dela, quais são os pontos de melhoria dela. Ela não se conhece. E eu sempre falo, a primeira coisa que a gente vende é a gente mesma, né? Não é o serviço XYZ, o produto XYZ. Isso é secundário. A primeira coisa que a gente vende é a gente mesma. Então, quanto mais eu conheço quem eu sou, mais eu vou transmitir isso para as pessoas e mais facilidade de me conectar e de vender eu vou ter. Então, a gente está se vendendo o tempo inteiro. E como que eu vou vender uma coisa que eu não conheço, alguém que eu não conheço? Então, a gente vai para esse lugar. Vai tudo pro automático, né? Exatamente. Fica tudo no automático. E aí, quanto mais a gente tem essa consciência de quem a gente é, das nossas habilidades, mais a gente vai desenvolver isso nas empresas. Quando a gente faz esse trabalho, é nítido, a pessoa começa a se entender mais, ela começa a ter uma autoconfiança, ela começa a entender quem que ela é, ela começa a olhar para os pontos de habilidade dela, ela começa a falar: nossa, eu sou bom nisso daqui, isso aqui eu faço bem. Traz felicidade, né? As pessoas ficam mais felizes. Exatamente. Nos ambientes onde as pessoas se conhecem. E é uma coisa incrível, assim, gente. Quando a pessoa começa a gente vai fazer a devolutiva do teste e ela começa a se identificar com aquilo ali, o olho dela começa a brilhar, ela começa, nossa, essa sou eu, e ela começa... É um processo de iluminação, ela começa a se iluminar. Tem muita gente que se emociona, né? Tem gente que chora. Que chora. Na devolutiva do teste, porque ela começa a se ver. E às vezes ela nunca parou para se ver na vida, ela nunca parou para se olhar, para entender quem ela é. E aí é um teste. Ali, através do teste, ela começa a se enxergar, ela começa a olhar para ela e ela começa mesmo. Parece um teste técnico, mas ele é muito profundo, ele vai tocando lugares assim na alma da pessoa, que a pessoa até então nunca parou para olhar. E é lindo, é um processo lindo mesmo. Lindo, eu acho o máximo. E aí fica onde vai repercutindo. Aí, às vezes, as pessoas vão escutando e vão pensando: o fulano é isso, meu pai é isso, meu marido é aquilo, minha esposa não sei o quê. E aí começa a entender essas diferenças todas que existem e são necessárias, né? Porque a gente precisa ser diferente. E começa meio que perdoar. Eu vejo nos testes, por exemplo, que eu aplico às vezes do Enneagrama, o perdão e o auto-perdão. A pessoa se entende por que é daquele jeito, se perdoa, porque, tipo assim, fiz coisas baseado nesse perfil, nesse jeito que eu sou, mas vê a luz no fim do túnel da mudança. E se conectar com aquilo que ela é boa. São coisas assim... Eu acho lindo. Quando eu estou fazendo devolutivo do Enneagrama, esses dias eu estava fazendo uma de uma mulher, uma líder, tipo 8. Eu tenho vontade de chorar. Porque assim, a essência das pessoas é a coisa mais linda. É muito bonito, um tipo 8, que é no teste do Enneagrama, que é uma pessoa que é o tanto que o animal é o touro, que é aquela pessoa que tem aquela força, aquela energia. Mas se ela tiver que te dar um esbregue, uma voadora, ela faz também. Então, ela tem uma energia muito grande para tudo. E esse é tomado como o indivíduo que é grosso, que é não sei o quê. Então, quando eu coloco na devolutiva qual que é a essência da pessoa, a essência do tipo 8 é linda, ela arrasta pessoas. E aí, quando eu vou passando a devolutiva, nossa, essa moça se emocionou com esse processo. Eu acho muito legal. O âncoras de carreira, eu fiquei numa dúvida. Você aplica âncoras de carreira somente para o empresário ou também dentro da empresa de um modo geral? Para os colaboradores. Para os colaboradores também. Mundo, né? Também mais ou menos na mesma finalidade. Entender o que ancora aquela pessoa ali, o que faz aquela pessoa se fixar. É por isso que chama âncoras de carreira. Então, no sentido de o que vai fazer essa pessoa ancorar aqui, o que vai fazer ela querer estar aqui, o que vai motivá-la. Por exemplo, um perfil de loja de skate
e um de loja de patricinha, por exemplo. Se ele gosta de uma coisa mais descolada, ele não combinaria com esse tipo de loja. Seria mais ou menos isso. O âncora de carreira, ele traz, por exemplo, tem pessoas que são movidas a senso de propósito. Então, elas precisam ir para um trabalho que tem algum senso de propósito ali. Tem pessoas que têm âncora de carreira de desafio, então ela precisa ser desafiada ali dentro daquele contexto que ela está inserida. Tem pessoas que têm âncoras de carreira de honestidade e integridade, então ela precisa ser respeitada nisso, ela precisa estar num ambiente onde seja tudo muito transparente, muito honesto, muito íntegro. Isso vai fazê-la querer estar naquele contexto. Então, tem várias âncoras de carreira ali no teste, a gente consegue analisar quais são as principais de cada colaborador, do líder ali, e a gente consegue entender e criar esse ambiente para que essa pessoa se ancore ali e se fixe cada dia mais e queira estar inserida dentro daquele contexto ali. Então, ele é muito importante. É um teste muito legal, é um teste que traz, assim, muita... Por exemplo, a minha principal âncora de carreira, né? Eu sempre vou fazendo teste e todas as ferramentas eu aplico em mim. Claro. Porque pra gente também trazer essa consciência. Sim. Então, eu tenho... minha principal âncora de carreira é senso de propósito. Então... Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Porque eu vejo um propósito nisso. Que propósito? De levar para as pessoas esse autoconhecimento, de levar as pessoas para esse lugar... Conforto emocional, né? De se conhecerem, de terem uma qualidade de vida muito melhor, porque isso transforma a vida das pessoas. As pessoas começam a viver leve, as pessoas começam o autoconhecimento transforma. A viver livre. Então, assim, isso está muito conectado com a minha âncora de carreira, com essa questão de senso de propósito. Então, a gente vai começando a entender isso e a gente vai entendendo cada colaborador ali e a gente vai conseguindo entregar de forma individual o que cada um precisa ali dentro desse contexto. Então, isso faz muita diferença. Isso faz a gente conseguir fazer as pessoas quererem estar ali, né? As pessoas verem valor naquela empresa, verem valor naquele trabalho. E a gente começa a conseguir trazer isso a partir do momento que a gente leva essas ferramentas. Isso é muito importante. E toda essa dificuldade hoje que os empresários que eu converso, todos falam muito da dificuldade de se contratar pessoas da nova geração, né? Mas essa nova geração, eles têm muito o senso de propósito, né? Porque não precisa mais trabalhar por dinheiro. Não precisa, não. Todo mundo precisa de dinheiro, né? Vamos esclarecer aqui. Mas o senso de propósito vem antes, porque, vamos combinar, passar necessidade as pessoas não passam mais. De alguma forma, as pessoas conseguem, que seja vendendo morango do amor, de alguma forma as pessoas conseguem sobreviver hoje. Graças a Deus, não tem mais tanta dificuldade. Mas aí esses adolescentes, esses jovens que vêm agora, todos eles são esses diamantes aí, como você disse, que precisam ser lapidados. O empresário tem que trazer para dentro da empresa os indivíduos que se conectam com o seu tipo de trabalho. Por que é muito difícil, né? Que as pessoas falam que é muito difícil? Porque requer uma lapidação, requer um investimento mesmo, requer um olhar, requer uma nova forma de comunicação, é outra geração. É outra geração. E a gente precisa aprender. E as pessoas não gostam de aprender, muitas vezes. As pessoas, elas querem que todo mundo se encaixe naquilo que ela precisa. Que ela sabe ali que ela precisa. Mas a gente precisa entender que a gente precisa entregar para o outro aquilo que o outro precisa também. Não é só o que É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, é difícil essa nova geração... Não sei se é difícil, eu acredito que é um desafio. É desafiador. Então, mas eu acho que é desafiador para todo mundo. Para eles também. Porque se os empresários que são os mais velhos estão tendo essa dificuldade, imagina eles. Pessoas mais experientes, né, que já trabalharam, que já viram muita coisa, estão tendo essa dificuldade, eles também não aprenderam ainda. Sim, tem um conflito de geração aí. E toda essa tecnologia, tudo isso que está à nossa disposição aí hoje, mas, inclusive, essas ferramentas são tecnológicas, digamos. Sim. Né? Porque é feito um teste, é tudo feito... tem um sistema todo. Tem um sistema, então está muito fácil. Não é tão difícil assim. Existem ferramentas. Só que precisa ter essa
como que eu vou dizer? Boa vontade. Essa ação. Essa ação. Precisa entrar em ação. Então, não adianta querer que as coisas aconteçam sem de forma fazer mágica. nenhuma mudança. Então, não adianta eu querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não adianta o empresário querer resultado diferente hoje fazendo a mesma coisa que ele faz há 30, 40, 20 anos. Isso não vai mais funcionar. Não vai funcionar. A gente precisa se aprimorar, a gente precisa se desenvolver e ir para esse lugar de tomar consciência dessa importância. Gente, tem empresários que têm uma mentalidade muito retrógrada, precisa abrir a mentalidade, tomar consciência. Mas tem empresários que têm uma visão incrível. Eu atendo empresas que eu falo, gente, é maravilhoso, a pessoa tem... outro nível de empresa, É outro nível de empresa, é outro nível de ambiente. Sim. É uma coisa tudo assim, mais espetacular. bonito. É tudo mais bonito. Porque é tudo mais claro, é mais transparente, as pessoas começam a se entender, as pessoas são vistas são ali. Ambientes as completamente diferentes. São vistas como pessoas, como seres humanos ali. E isso faz toda a diferença dentro do contexto empresarial. E as empresas que estão entendendo isso, elas têm um diferencial competitivo muito grande em relação às pessoas que não têm essa mesma visão. Então, assim, quem começar a olhar cada vez mais para isso vai estar muito à frente das empresas que ainda têm aquela mentalidade de que é só manda no quem fazer... pode, obedece quem tem juízo. E aí vai ficar nessa... Porque assim, vai ficar lutando com isso sempre. A gente o ser humano, ele é um ser tríade, né? Ele é espírito, ele tem uma alma e ele está em um corpo. O que as empresas focam muito, principalmente essas empresas mais tradicionais que vêm, elas focam muito na parte material. Então, focam muito no fazer ali materialmente falando. E aí, fazer para ter para ser. Então, eles vão muito para esse contexto, fazer para ter para ser. Só que qual é a ordem, né, que traz essa leveza, que traz essa qualidade de vida? É a gente ser para a gente fazer, para a gente ter. Então, quanto mais a gente quanto mais a gente sabe quem a gente é, mais leve vai ser o fazer, porque eu vou estar fazendo dentro daquilo que é a minha essência e mais eu vou ter. Então, a gente alinhar, é isso que a gente faz também dentro desse trabalho com as empresas. A gente vai alinhar essa ordem, porque o fazer para ter, para ser, é muito pesado. Porque às vezes você vai fazendo ali de um lugar que não é da sua essência. É muito pesado. E aí fica pesado, e aí o ambiente de trabalho fica pesado, o trabalho fica penoso. Cobrança começa a acontecer, né, naquilo que não rende, naquele que não rende. Aí hoje todo mundo reclama do burnout, disso, daquilo. É muito disso. É reflexo disso. Muito reflexo disso. Agora, quando você vai para o ser, que você entende quem você é, as suas habilidades, naquilo que você é bom, naquilo que você precisa melhorar. Naquilo que é o propósito. Naquilo que é o seu propósito. Que o seu fala fazer, com a sua essência. O seu fazer fica mais leve e o seu ter é consequência disso. E aí a gente vai tendo uma vida muito mais equilibrada, a gente vai ter um ambiente de trabalho muito mais harmônicos, com muito mais qualidade, com muito mais produtividade, com tudo isso que o empresário busca. Mas precisa entender essa importância de se investir no capital humano e não só... Eu vejo pessoas investindo assim, não que isso não seja importante, né? Mas investe muito na parte estrutural, na parte ali de tecnologia, tudo isso, e às vezes quem minimiza a questão saber quem é o cliente, humana. melhorar produtos e tal, que é importante, mas o humano... Dentro dessa análise que a gente faz nas empresas, quando a pessoa começa a entender o perfil dela, ela começa a se conhecer, ela também começa a compreender o outro. E ela também começa a compreender o cliente. E ela começa também, a partir desse processo de autoconhecimento, a entregar para um cliente de forma mais assertiva. Então, isso também vai englobando todas essas esferas. Então, não só a pessoa ali, mas como ela também vê o cliente, como ela também começa a compreender melhor aquele cliente, o que aquele cliente precisa, e isso vai refletindo ali, porque qual que é a finalidade do teste, principalmente do DISC? É trazer essa compreensão de quem eu sou, de quem o outro é, daquilo que eu preciso, daquilo que o outro precisa, de como eu me comunico, de como o outro se comunica, e a gente vai indo para esse lugar. Tem pessoas que usam o teste de forma errada. Eu sempre trago essa consciência. O teste, ele precisa ser usado desse lugar de compreensão
e de modificação, não do lugar de, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo. Síndrome da Gabriela, Síndrome da Gabriela. Não, esse não é o objetivo do teste. Então, o objetivo do teste é dar um direcionamento e não fazer a pessoa se identificar com aquilo e paralisar ali e falar que eu sou assim mesmo, desse jeito, e todo mundo que me aguente assim. Não, o objetivo é esse, a gente entender as habilidades, aprimorar, ter uma melhor compreensão de si, uma melhor compreensão do outro, né? E isso vai refletindo ali na parte profissional, na produtividade. E se desenvolvendo. O DISC, eu acho bastante interessante. Algumas empresas usam o DISC para conhecer o cliente também. Para entender como que o cliente compra. Sim. E conversar com o cliente da forma que ele compra. Se é o dominante, se é o influente, se é o estável, se ele gosta de ser rápido na compra, se ele gosta de conversar, bater um papo, tomar um café, ou se ele gosta de muitas informações, porque cada cliente também tem um tipo de personalidade. Sim, tem um então, tipo de... o vendedor que consegue se entender dentro, né, falando dessa ferramenta especificamente, do DISC, o vendedor que consegue se entender dentro dessa ferramenta e consegue entender seu cliente, a conversão de vendas aumenta no mínimo o dobro. Sim, porque ele começa a ter um diferencial competitivo, ele começa a enxergar o cliente ali, a forma de se comunicar melhor com aquele cliente, e ele tem um diferencial ali em relação a quem não tem esse mesmo conhecimento. Por exemplo, eu tenho um cliente dominante ali. Eu preciso ser direto, assertivo, e eu preciso fazer ele economizar tempo. Exatamente, não pode ficar dando voltas, né, com o dominante. Então, eu tenho que ser direto, assertivo e rápido com ele. Agora, por exemplo, eu vou atender um cliente analítico. Eu preciso dar o máximo de detalhes possíveis. Para ele se sentir seguro, né? Uma segurança para ele. Eu preciso explicar. Então, às vezes, vai demorar. A tomada de decisão dele é um pouco mais lenta. E eu preciso ir entendendo isso para eu entregar para cada cliente aquilo que ele precisa ali, para eu conseguir fechar um negócio com ele. Sim. Então, isso faz muita diferença. E é um diferencial competitivo, assim, incrível. Mayra, para a gente encerrar, o que você diria para o empresário que autoconhecimento dentro da empresa é papo furado, que isso aí não adianta não, que não funciona? O que você fala para este empresário? Primeira coisa é para ele experimentar. Que ele só pode falar que uma coisa não funciona. Não funciona se ele já tiver testado. Se ele já tiver testado. Mas entender que eu sempre tenho uma frase que eu uso, que eu falo que empresas não quebram. Pessoas quebram. Pessoas quebradas quebram empresas. Então, a partir do momento que a gente vai levando as pessoas para esse lugar de reconstrução emocional, a gente também vai alavancando as empresas e o desenvolvimento dessas empresas. Então, antes de ter um CNPJ, tem um CPF. Ali tem vários CPFs ali. Tem primeiramente o CPF do dono da empresa, que precisa de quem ser... idealizou esse negócio, né? Porque eu falo que a empresa é a cara do dono. Quanto mais ele tem esse autoconhecimento, quanto mais ele é desenvolvido emocionalmente, quanto mais equilíbrio emocional, espiritual ele tem, mais isso vai refletir dentro do ambiente empresarial. E depois a gente vai levando isso ali para os colaboradores. Esse lugar também de cuidar das pessoas ali como seres humanos, isso vai refletindo dentro do ambiente empresarial. Então, qual que é a minha mensagem? Se você não acredita, teste. Né? Comece a levar aos poucos. Leve primeiro para a sua vida. Então, vai testar pessoal, primeiro, né? Em você, como, né? Vai se conhecer. Faz o teste em você. Entenda como é o teste, entenda como você funciona. E a partir do momento que você experimentar isso em você, você começa a levar isso ali para dentro da empresa também, e você vai começar a entender como é que isso transforma de fato. Isso é de fato transformador. E como eu vejo como jogar uma pedrinha dentro de um lago. Aquelas ondas que vão fazendo. O autoconhecimento tem esse poder de fazer essa repercussão, vai longe para lugares que a gente nem imagina. E o ser humano, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai influenciando todo o ambiente que a gente está inserido. Então, quanto mais qualidade de vida a gente tem, melhor é esse ambiente. Quanto mais inteligência emocional, mais esse ambiente flui, mais as coisas fluem. Mais a gente é inteiro, né? Sim. E a gente está em estado de presença. Quanto mais a gente é presente, quanto mais a gente é consciente de quem a gente é, mais a gente leva isso para dentro. Tem empresas, gente, que é maravilhoso
estar ali, que as pessoas desejam trabalhar ali. E eu quero que os empresários tenham essas empresas, que eles tenham empresas onde as pessoas... E é possível, né? Desejam é totalmente estar. possível. As pessoas falam, nossa, gente, aquele lugar é maravilhoso de trabalhar, aquela empresa maravilhosa. Hoje existem rankings, né, de empresas melhores para trabalhar. Sim, por quê? Porque leva a pessoa para esse lugar de se sentir bem, de se sentir pertencente, de se sentir acolhido ali, de se sentir visto como ser humano. E vai para esse lugar também, né? Da gente, às vezes, tem um funcionário ali que é um passarinho. E ele tá ali a vida inteira num lugar que tá fazendo ele nadar. E, de repente, a gente coloca ele no lugar que ele pode voar. E aí ele começa a se encontrar e ele começa a ter essa liberdade. E aí ele começa a entender que nunca teve nada errado com ele, que ele só precisava se encontrar. Ele só estava no aquário ao invés de Ele só estava no aquário ao invés de estar no céu voando. E a gente vai conseguindo entender isso, e isso é maravilhoso. Isso liberta a vida das pessoas, isso faz as coisas fluírem muito melhor ali dentro. Então, esse autoconhecimento é maravilhoso, é emocionante. É emocionante. E Eu me emociono, às vezes, com a transformação que acontece na vida de algumas pessoas. É um processo de cura e, às vezes, a gente pensa que é uma coisa muito grande, assim, mas esse negócio de autoconhecimento é muito complexo, é muito difícil. Demora muitos anos. Hoje não é mais assim, né? No tempo do Freud, que eram anos e anos e tal, mas hoje, com esses testes, são muito precisos e muito rápidos. E o que eu sempre trago? É melhorar um dia de cada vez. Né? Então, hoje eu vou trazer uma ferramenta ali que vai me trazer um nível de consciência diferente para hoje. Amanhã eu vou desenvolver outra habilidade, e todos os dias, até a gente... partir daqui, a gente está desenvolvendo nossas habilidades. E a gente vai entendendo esse processo de autoconhecimento como um processo diário. Então, ele é uma jornada diária. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais leve isso vai ficando. E a gente vai conseguindo ir para esse lugar de melhoria diária. É um processo de presença diária desse lugar de autoconhecimento, desse lugar de cuidado emocional da gente. E isso faz toda a diferença. Ótimo. Mayra, seu Instagram, onde que as pessoas te acham, onde você atende, passa essas informações. Meu Instagram, @MairaMinelliPC. Aí vocês me encontram lá nas redes sociais. A gente atende, eu e a Maril. Atendemos. A gente atende ali no edifício Blumen Park, ali na Avenida Arthur... Ai, meu Deus. Na Arthur Thomas. Na Arthur Thomas, 1100. Sala 502, quinto andar. Vamos lá tomar um café com a gente, conhecer aquele lugar maravilhoso, ver a vista maravilhosa. A vista daquele lugar é linda, o cheiro da sala. É uma delícia trabalhar lá. Lá é maravilhoso lá mesmo. É um lugar delicioso. A gente se terapeutiza o tempo inteiro lá. Estamos sempre falando de terapias e tal, porque realmente somos apaixonadas por isso. Por pessoas, em primeiro lugar, né? Eu acho que tanto eu quanto você, apaixonadas por pessoas e por transformar a vida das pessoas e vê-las felizes. Exatamente. É para isso, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Ninguém veio para cá para sofrer, a gente veio para aprender. Eu vejo dessa forma, nós viemos para cá para aprender. Então, de vez em quando, tem um ou outro BO, mas não que isso tenha que ser para a nossa infelicidade. De forma alguma. Eu considero que qualquer dificuldade, todas as que eu já tive, você também já passou por situações complicadas, e a gente está aprendendo, e seguimos aprendendo. A gente vai aprendendo nesse processo que a dor, muitas vezes, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente olhar para a dor desse lugar de amadurecimento, de aprendizado mesmo, e olhar para a dor com gratidão, para a gente conseguir extrair o melhor disso, e a gente faz muito isso lá na clínica. O nosso trabalho é esse, de levar as pessoas para esse lugar as pessoas chegam lá com dor, mas a gente tira elas desse lugar de sofrimento. A gente tira não, né? A gente fornece ferramentas para elas saírem desse lugar de sofrimento. E nessa parte desse atendimento empresarial, a gente também vai até as empresas para a gente, né, compreender, entender o ambiente, entender a estrutura. Ali, o empresário que quiser entender um pouco mais, a gente marca uma reunião, a gente está indo até a empresa, explicando, levando as ferramentas para ele conhecer um pouco essas ferramentas. A gente faz, né, uma demonstração ali, então a gente consegue fornecer uma degustação ali de algumas ferramentas para ele conseguir
entender, para ele entender como é que isso pode colaborar ali dentro do ambiente empresarial. Então, a gente faz todo esse trabalho, a gente faz essa visita, a gente faz, né, essa reunião para mostrar. Então, tudo isso é muito completo e a gente vai fazendo de acordo com a necessidade ali de cada empresário, de cada pessoa. Adapta não, verifica qual que é, de repente, o teste, né? Que é o mais interessante para aquele tipo de negócio. Sim, a gente vai conseguindo, né? E vai trazendo para ele. Às vezes ele quer começar por um, para conhecer ali como é que é. A gente faz por aquele, aí ele vai começando e aos poucos ele vai aprofundando. Mas só assim, melhora. É o que eu digo. Experimentem, né? Experimentem. Nos chamem. Não dói às vezes. Mas é uma dor para curar. É uma dor que cura. Porque às vezes a gente fica numa dor ali que lateja a vida inteira, dói a vida inteira. Mas dói mais não fazer. Dói mais continuar numa zona de conforto ali, que parece confortável, mas de confortável não tem nada. Então é isso que a gente precisa entender. Mas o meu convite experimentem e nos chamem, a gente está aqui para atendê-los, a gente está aqui para levar essa consciência para vocês. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, é de levar essas ferramentas e a pessoa começar a compreender isso. E a gente está aqui para experimentar, não custa nada experimentar. Depois... Isso mesmo. Então a gente faz essa degustação aí, experimentem, depois a gente vai conversar. Mas eu tenho certeza que vocês vão experimentar, vão gostar, vão querer mais, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Então é isso, Mayra, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar tanta informação legal com a gente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Compartilhem esse episódio com aquela pessoa que você considera que precisa dessa informação. Curtam aqui esse vídeo, compartilhem mais e mais, que é disso que a gente está precisando. Esse é o nosso propósito, de ver pessoas felizes. Muito obrigada.